Boa tarde, Boa noite. pesquisadores e desesperados. Eu não sou Marcela Morim, mas eu sou Ana Beatriz Assis. Eu sou o Pedro Laércio. Ser surdo é estar em um aquário dentro de um oceano. Essa frase é legal, parece até uma coisa que eu escrevo. É porque foi você. Para com isso. Fomos nós que escrevemos, fomos nós. Bem-vindos a mais um Protagon Podcast. Obrigado por sua presença mais uma vez aqui conosco. E neste tema super especial, temos que agradecer a Estácio Santa Cruz, o campus que cedeu novamente o espaço para gravarmos aqui. Todos que passam aqui em nossos aposentos dão um joinha. Amamos todos vocês. Valeu, gente. Valeu, gente. Pode ir embora agora. Estamos aqui. Bem, nós hoje temos duas convidadas. O Marcelo não está conosco, infelizmente. Mas temos aqui Bárbara Peretá. Esse não é meu nome. Entra na brincadeira, entra na brincadeira. Ah, tá. Sacanagem. Eu achei porque todo mundo erra meu nome. Aí é comum as pessoas falam Petena, Petena. Petena. O meu nome, eles eram o Laércio, eles falam Laerte. É. É que eu jurava que era sério. Então se apresente, por favor, Bárbara. Acertei Bárbara, pelo menos. Sou estudante de psicologia. Agora eu também estou fazendo pós-graduação em Libras, Interpretação e Tradução e Docência. Meu nome é Bárbara Petenar, corretamente. E sou veterana do Pedro. Ela admitiu que ela é veterana. Todos aqui estão de prova, toda a plateia lá de fora. Tchau, gente. Não pode entrar aqui agora, gente. Bem, e nós temos aqui Helena Fernandes. Bem-vinda. Quem é você? Eu sou estudante de fisioterapia, Hum, surda, tudo bem. Você está em qual período? estou no sexto período. Sexto período já? Já. Caramba, parece que foi ontem que você entrou. Ó, como você chegou até aqui nesse momento? Você passou direto do ensino médio, passou pela pandemia estudando? Eu já passei pelo ensino médio, fiz um Enem, consegui desconto, entrei na Estácio e estou Caramba, aqui. que bom. Então, pô, isso é uma jornada bem legal. Porque é nesse começo que a gente faz, que a gente se encontra. Você se encontra na fisioterapia agora? Sim. Que legal, cara. Você é a primeira pessoa fora de psicologia aqui. As pessoas já ouviram a Bárbara falando, tipo, de novo, outra psicologia, não aguento mais. Já 7 pessoas de psicologia. Você é a primeira fisioterapia. Sim, eu tenho percebido que em minha volta, por causa da Bárbara, sempre tem pessoas da psicologia. Eu tenho mais contato com a psicologia do que a fisioterapia nesses últimos meses. Nosso curso é lindo, né? Fala, veterana, fala Muito comigo. inclusivo. E eu conheci, né, a Bárbara por causa do Nádia, que é um outro oferecimento, podcast Protagon. E nós tivemos em algum projeto junto, né? O seu marido me deu bastante medo a primeira vez que encontrei com ele, com as mensagens. É porque ele falou, não, eu tenho várias ideias. Eu sou um calouro, eu sou do primeiro período, com tremedinho assim a mão. Desculpa decepcioná-lo, senhor. Aí ele me confundiu com uma outra pessoa. Ih, histórias do Nard, histórias do Nard. Então, e eu soube dos eventos na faculdade. Eu sou uma visão de calouro da Estácio, né? Por mais que eu tenha passado por uma outra formação na Estácio, ainda mais em Santa Cruz, eu sou um calouro também. E eu fiquei sabendo do Setembro Azul. Fiquei super interessado porque eu tive na minha formação clássica da faculdade, tanto de conhecer também no ensino médio, eu tinha um pouquinho de Libras, queria relembrar, né? E eu falei, nossa, existe um projeto aqui tão inclusivo, tão legal. Até mesmo eu comentei contigo, minha namorada, ela fez um TCC todo em psicologia, outra psicologia, né? Ela fez todo um TCC em volta de um CODA, né? A definição de CODA qual é mesmo, você lembra? É CODE, alguma coisa assim, sobre o nascente, né? A pessoa que nasce, ela tem pais ouvintes, e a pessoa nasce surda. Eu acho que é isso. Depois a gente, se estiver errado, a gente faz um vídeo estilhaçando na edição. Engraçado é que eu crio o emprego do Eric. Eric, né? O agradecimento especial, o Eric tá na nossa ilha da edição, como sempre, né? Os programas maravilhosos que vocês ouvem aqui, editado pelo Eric e companhia. Né? Tem que enaltecer os amiguinhos, né? Bem, gente, o que é esse evento? O que fez você continuar?
como você originou aqui com esse evento? Como é que o seu nome está sendo feito, Bárbara? Então, quando chegou o Setembro Amarelo do ano passado, eu me incomodei muito de ver só a faculdade toda amarela, né? Eu falei, gente, Setembro Amarelo é muito importante, mas o Setembro Azul também é muito importante. E aí eu comecei a inquietar as pessoas aqui da faculdade. Falei assim, vem cá, e o Setembro Azul? Como é que é? As pessoas falam assim, o que é Setembro Azul? Aí perguntei para um, para outro, ninguém, nada. Por que vocês têm aqui acessibilidade para surdo? E as pessoas, ah, não. Eu falei, tem algum projeto? Não, mas se você quiser, eu falei, então vamos. Vamos começar a fazer sobre o Setembro Azul. E o Setembro Azul é justamente o mês do surdo, né? Que tem tanta importância com o Setembro Amarelo. E justamente por estar tão ligado, né, que setembro com o Setembro Amarelo, eu tentei fazer essa proposta de nós linkarmos os dois. E a gente iniciou esse projeto. Iniciamos com uma live, porque foi muito corrido, né? Deu certo, né? Foi uma live, mas deu certo, falando sobre o Setembro Azul, falando sobre a importância, falando sobre o meio do surdo, falando também sobre a exclusão do surdo na sociedade, a importância de nós estarmos incluindo mais. E estamos com um projeto aí para dar continuidade ao Setembro Azul e não ficar apenas resumido a um mês, mas ter todo um plano de atividades ao longo dos anos. Vocês são sempre super convidados a estarem aqui no podcast, porque a gente já comprou agora com essa frase até ano que vem, em outros meses também. Então, assim, a gente vai estar aqui. Se vocês quiserem sempre dissertar sobre algum projeto, algum assunto, alguma necessidade que vocês verem que está faltando, algum assunto que vocês acham importante discutir também. A gente está aqui hoje com um assunto muito específico, né? Ou às vezes muito abrangente para alguns que não conhecem muito, né? E a gente pode tratar de algum assunto mais específico. Nós estamos planejando trabalhar com um grupo de estudos da faculdade, fazer entrevista com as ligas. Então, assim, para apresentar realmente conteúdos feitos aqui. Então, assim, pesquisas que são feitas, temas que são feitos. Então, qualquer um que tiver interesse aqui em falar sobre acessibilidade, vocês têm o pano branco, só me chamar. Show. Tá bom? E eu vi você concordando, Helena, com a Bárbara sobre o evento. Você participou do primeiro? Você participou da confecção disso? Eu vi o que eles fizeram, foi bem legal, realmente foi corrido, teve alguns problemas técnicos que eu me lembro, mas foi bem interessante, foi importante. Também teve uma dificuldade, porque como foi pelo Instagram, eu não consegui entender tudo que estava sendo falado, porque eu também não sei Libras fluentemente. Ah, você não sabe Libras fluentemente. Como isso para mim, quando eu não vou ser falso, gente. Eu já sabia, só fiz, você não sabe Libras. Quando eu soube disso, eu achei tão incrível. Como você está aqui agora sem saber Libras, sem estar inserida nesse mundo surdo, né? Como foi chegar aqui até o momento? Eu sei que com 2 anos foi meu primeiro aparelho. Foi quando eu tive meu primeiro aparelho auditivo. E nesse tempo eu fui para a fonoaudióloga. Uhum. Faz 2 anos até uns 14 anos. Foi muito tempo. E dali eu aprendi a falar, a escrever lá também, porque também tem essas coisas. Eu não sei explicar muito bem como é que era, porque também não me lembro muito. Mas eu sei que a partir do momento que eu pensei, cara, eu realmente não preciso mais disso. Eu acho que eu já sei demais. Eu consigo me comunicar. Aí, então eu desisti e fui vivendo a vida. Mas claro que tem algumas palavras ou outras que eu tenho dificuldade de falar. Eu até comentei com a Bárbara um dia desse sobre isso. E ela disse, menina, como assim você fala tão perfeito? Você Não fala é muito possível. bem. Você fala muito bem. Eu fico Não é surpreso até possível. agora. Não é possível que você não saiba. Mas só que assim, realmente tem palavras que eu não sei falar e que outras pessoas vivem me corrigindo. Mas corrigir de um jeito Mas legal. nós ouvintes também não conseguimos falar algumas palavras. É importante destacar isso. E essa é uma perspectiva que eu nunca pensei, né? Tem algumas Nossa, palavrinhas você que pode usar consegue. essa agora, né? Você pode usar essa agora. Não, você também tem palavras que você não entende. Quer ver? Eu tive uma aula, eu entrei numa sala errada aqui na Estácio, fui para aula de direito sem querer. Aí eu percebi que os assuntos estavam numa língua estranha.
eram termos e coisas sendo utilizadas no quadro que eu falei, gente, isso não é processos grupais. A matéria que eu li era bem mais simples. Entende? Aí eu fui ouvindo e as palavras que foram entrando aqui no meu ouvido, elas não saíam em português, elas não eram entendidas. São linguajares técnicos, né? É super interessante esse ponto de vista, cara. Eu gostei bastante, realmente. Eu nunca tinha parado pra pensar. Viu, todo mundo aprende com o podcast, todo mundo aprende, né? É, e esse é um processo de oralização que você fez, né? Sim. Você pode definir o que que é esse processo? Como foi, né? Como foi esse processo de oralização? O que que você entende como oralização? Você tem alguma opinião sobre isso? Sobre o surdo Oralizar. oralizar. Uhum. Então, assim, eu estou tendo meu primeiro contato com surdos agora. Eu não sei realmente a opinião da comunidade. Eu, Helena, eu acho importante, mas só que isso depende da pessoa, se ela quer ou não ser oralizada. É Uhum. isso que eu penso. É livre-arbítrio, né? Ela que Sim, decide isso. isso aí. Perfeito. Porque quando eu estudei Libras na minha faculdade anterior, eu Hum, estava no primeiro período e era uma grade fechada, não podia se pegar mais matérias, né? E era uma professora super fofinha, uma professora super gente boa, que ela mesma dizia que ela não deveria estar fazendo aquela aula. Ela só estava fazendo porque não havia disponibilidade de surdos oralizados para tal aula. Porque quem deve dar aula de Libras são as pessoas da comunidade surda. Eu achei super, né, impactante essa frase, que ela triste falava isso. Ela é uma senhorinha, devia ter 1,30 m, 1,40 m, dá pra colocar ela no bolso, sabe? Super fofinha. E ela me deu o primeiro nome surdo, né? Ah, pra quem não sabe, né, tem um costume que quando você não precisa soletrar o seu nome em Libras, você tem um símbolo, né? Sinal. Um sinal. Símbolo e sinal. Qual é a diferença de símbolo e sinal? Não sei agora te explicar a diferença de símbolo e sinal, mas só que E de você, quando signos? você vai ganhar. Show de bola, você explica. Quando você ganha um sinal, né? Obviamente você apresenta o seu nome, mas assim como nós, ouvintes, a gente não fala soletrando, meu nome é Sim. Barbarra, né? Assim para os surdos também. Então nós apresentamos o nosso nome soletrando no alfabeto ditalológico e eles vão nos dar um sinal de acordo com a nossa característica, de acordo com algo que percebeu em nós, e geralmente tem alguma conexão com o nosso nome também, principalmente os cariocas. Eu Sério? descobri que, como a Libras tem regionalismo, que nós cariocas nós somos muito apegados à datilologia. Legal. Então, o nosso shopping é o SPP. Em outros lugares, o shopping está ligado a passeio. Às vezes é um sinal um pouco mais solto ligado a passeio. E aí é isso. Não chega a ser um símbolo, mas é um sinal. É como se fosse sua identidade. Sou minha identidade surda. Legal. Porque a professora, ela fez um P, né? Sim, né? Eu me lembro bem. Perfeito? E era Pedro inteligente, né? P, cabeça, né? Ou é assim, inteligência, né? Eu Lembra até acho que hoje? tudo bem. Estou aqui fazendo psicologia. Ela acertou. Só que o Josias, que era um funcionário da instituição, que eu até comentei até nos bastidores aqui, que eu conversava com ele durante as aulas, ele era sempre muito disposto a ajudar, né, em Libras, porque ele teve a vida totalmente remodelada por causa da Libras, porque ele foi aprender Libras no convento, com uma freira que... Tudo bem. Uma freira que sabia Libras por causa da filha dela, e ensinou para ele. E ele começou a ditar um livro em Libras para um rapaz que cursava letras na faculdade. Ele é o autor de 2 livros hoje em dia, falando sobre um sobre cultura surda e outro sobre poesia. E ele explica a importância do sinal na Libra. Eu queria o contato dele para mandar para vocês, mas é muito tempo que eu me desafastei. Pareço ser jovem, mas os contatos foram se perdendo, né, já de 7, 8 anos atrás. Então, assim, ele me deu um outro nome que eu considerei como meu, né? Que é o Pedro Sorridente.
Como é que o mesmo sinal e uma pessoa diferente dão um outro significado, né? Interessante isso, né? E vocês já têm o sinal de vocês? Como foi esse batismo desse sinal? No dia que eu recebi meu sinal, eu estava muito nervosa. Eu estava muito feliz, emocionada, porque eu estava me inserindo na comunidade surda e foi algo que eu sempre quis participar, mesmo não sabendo. E era uma roda, tinham 2 surdos lá, para poder dar os sinais para as pessoas da turma. Só que assim, eles fizeram de todo mundo, chegou em mim e disseram assim: não, a gente não sabe o que que a gente vai te dar. E fizeram a volta toda de novo, pra poder me dar um sinal. E simplesmente foi negócio do meu cabelo cacheado e meu óculos, que eu uso. Caramba! Então você não ficou contente com esse sinal, pelo visto. No dia eu fiquei muito feliz por receber, mas ao mesmo tempo não gostei muito do meu sinal. Mas hoje eu amo ele, porque ele é bem simples e bonito, Eu eu consigo acho. ver você com o teu sinal. Pelo pouco que eu te conheço, pelo que a gente já conversou em WhatsApp, pessoalmente, se eu olhasse esse sinal, eu assimilaria você, eu entenderia você. Pelo menos é uma coisa bem descritiva. Como você disse, é uma identidade, né? Isso aí. E ti? Ela tá muito ligada com a percepção do outro, né? Tanto é que quando. Eu vou falar sobre o meu sinal. Mas, Tudo bem, tudo bem. mas quando nós. Por exemplo, se nós temos o interesse de trocar um sinal, né? Algum amigo seu surdo te deu um sinal. E aí você vai e passa para outras pessoas. E aí você não gosta, algum outro amigo, só o outro surdo pode te dar esse sinal, né? Nós Uhum. sabemos disso. E aí, por acaso, algum outro amigo seu surdo te dá um sinal. Para você poder realmente adquirir ele, é importante que você vá, comunique, né, ao primeiro surdo que te passou, então, pelo menos as pessoas daquela comunidade surda, que você Uhum. muda, é como se fosse um registro, né, de cartório, como se fosse uma mudança de nome. Mas é interessante isso de ter a ver com a percepção, como o Pedro falou, né? A professora viu o inteligente, a característica mais forte, e o amigo viu como o sorriso. Né? O meu está relacionado também à amizade, porque é, ainda no nível básico, mas sempre brincando muito, né, com os colegas, acabei fazendo essa amizade. Então, esse meu amigo surdo, ele já me conhecia, já mais ou menos, e ele, na verdade, o meu processo foi inverso da Helena, Uhum. que ele passou para todo mundo e ficava pensando, olhando, nós fizemos curso, eu fiz no mesmo lugar que ela está fazendo agora. Ele passou olhando para cada um, aí pensava, voltava em um em outro. Mas aí, quando chegou em mim, ele foi e fez rápido o meu sinal, que é bem brinco. Eu falei, tão rápido assim? É isso. Eu falei, mas por quê? Ele, não, porque eu percebi isso você há muito tempo, porque eu sempre uso o brinco trocado. Aí eu falei, Uhum. ah, legal, mas aí então tem essa questão, né, não é, essa conexão, essa empatia, né? Isso é legal, cara. Pegaram o meu nível, que era um apontadorzinho de metal. Sempre deixo aqui, mas aparentemente as pessoas gostam do balançar. Não tá mais aqui. Isso, 3 pessoas falando numa mesinha bambando, gente. É isso. E o meu Yak, aqui da cabeça. Não, é de lei. É o processo de pensamento básico de todo mundo que participa do podcast aqui. Porque assim, nós viemos aqui, ó, causa já do podcast. Já temos história já para contar. Nós precisávamos entender melhor como funcionava o podcast, o que a gente ia perguntar para as pessoas, como é que a gente ia fazer modelo de entrevista, como é que a gente ia chamar muitas incertezas. O nosso bordão que vocês já ouviram. Então, eram 4 pessoas assim, sambando na cadeira, assim. As pessoas olhavam, achavam que era uma ação recreativa, alguma coisa assim, os 4 numa sala sozinha, balançando a cadeira. Cada um com uma função diferente, era muito engraçado. Mas voltando, né? Isso é uma coisa que gera um estigma muito grande, né? Nas pessoas da comunidade surda, porque uma das coisas que eu me atentei, porque eu tive Libras com uma perspectiva muito da educação, muito do aprendizado, né? Tanto que logo depois de Libras a gente teve que aprender Piaget, um processo de aprendizagem, pensamento e coisa do tipo. Então, Helena, sabendo que existem vários tipos de surdez e graus também, dependendo dos decibéis que você ouve ou deixa de ouvir, né, leve, moderada, normal, e quanto ao tipo condutiva, sensorial, sensório neural, se eu não me engano, é isso, né?
e mista. Eu queria saber como você ouve, se você ouve bem, se você ouve vibrações, como é isso? Como é que você faz? Como é que essa dificuldade é superada por ti? Eu acho que até escuto bem. Uhum. Tem um aparelho auditivo que ajuda, tem um Roger como se fosse um microfone, que a pessoa pode colocar no pescoço, eu possa, faz que eu possa entender mais ainda. E a leve, que é aquela leve, E esse é Roger o nome? Roger. Engraçado que eu adoro dar nome assim para minhas coisas também, mas é o nome do É o aparelho nome da Roger. marca Legal. mesmo, Roger. Eu tenho um computadorzinho antigo que todo equipamento meu que passa de 10 anos ele recebe um nome. O meu notebook chama Roger, pequenininho. Eu sempre trago ele pra faculdade, depois te mostro. Vocês me virem com um computadorzinho pequenininho, pretinho, é o Roger, gente. Podem dar oi pra ele, ele gosta. Você me lembrou muito desse Roger sobre o que eu já ouvi falar um pouquinho, mas você me elucidou muito sobre o uso dele. Eu nunca entendi como se usava, né? Você até falou das brincadeiras que são comuns de usar como microfone, coisa do tipo, mas é uma coisa mais de vibração do que som. Então você pode deixar na mesa, que você disse, né? Uhum, posso fazer isso. Eu não sei desse que eu uso agora, Uhum. porque eu uso ele apenas para uma pessoa, que é no caso, nas aulas aqui da faculdade, que fica no pescoço do professor. O antigo que eu tinha várias opções que eu podia colocar para ficar no pescoço de alguém, para duas pessoas ou para três ou mais. Tinha a opção de escolher. Infelizmente eu perdi ele na rua, chorei muito nesse dia, mas já superei. Não Tá superei, bom. não superei, porque toda vez que eu olho pro carregador eu choro. Não é brincadeira, eu realmente faço isso. E esse que eu tenho hoje, ele é doado, porque Uhum. infelizmente teve uma surda que perdeu toda a audição de vez, Poxa vida. perdeu. E bem na hora o- na semana que tinha comprado o Roger, aí então foi doado pra mim. Eu não uso, como eu disse, eu não uso ele para duas ou mais pessoas. Eu só sei que tem a opção para poder colocar no pescoço, eu escuto perfeitamente. Mas ele também pode ser conectado para o notebook e para o celular e tudo mais. Só que eu não uso muito para isso, porque o meu aparelho auditivo já conecta com os dispositivos. Perfeito. Poxa, que interessante isso. Eu nunca havia reparado nesse tipo de aparelho. Eu só li em alguma coisa. É legal como a tecnologia, velho. Eu puxando sardinha para minha formação anterior de TI, né? Como a tecnologia ajuda a gente, né? A pessoa, pessoas de psicologia estão me olhando agora. Bem, você falou anteriormente sobre o processo de fono, né? Fonoaudiólogo. Eu Sim. passei por isso também. Pessoal, Ah, eu não contei pra você ter essa reação. Eu tenho uhum, dislexia leve. Então eu passei por um universo de fono também. E o que eu sofri na época, né? Você deve ter a mesma idade que eu, mais ou menos, um pouquinho mais nova, né? É, foi um estigma de fono ser algo para pessoas que não estão saudáveis, né? Psicologia, né? Porque a gente aprende muito sobre fono, né? O processo do fono, como é que é. Você tem uma noção de como o estigma é grande na minha família? A minha avó tem 96 anos, bem velhinha. E ela já está aqui em Santa Cruz desde que Santa Cruz era a Fazenda Santa Cruz, praticamente. Nasceu em 1926, antes de Vargas. Então, assim, ela viu Zé Pilim pousar aqui. E ela passou por muitas coisas na vida que ela teve que cessar os ensinos em uma parte da vida muito cedo, né? Acho que foi até a segunda série, se eu não me engano. Tem uma vai cuidar dos irmãos. E quando eu falei que ia fazer psicologia finalmente, o TI, ela não entendeu. Ela achou que TI fosse uma sigla para alguma coisa prática. Minha avó, ela nega a internet. Ela fala que não existe. Ela, ela fala que a internet não existe. E ela falou que. E eu fiz eletrotécnica como técnico. Tudo ao contrário, ó. Tudo ao contrário. Eletrotécnica você trabalha com verificação de tensão, com tomadas, com instalações prediais, né? Com instalações industriais, com poste, sobe. E a minha avó, quando disse que ia seguir o sonho da psicologia,
ela disse pra mim que bom que o meu técnico ia ser usado pra algo. Aí eu olhando na minha mente, psicologia, eletrotécnica, o que tem a ver? Porque o estigma da época dela era da época que dava choque nas pessoas. Então, essa é uma realidade, né? Que eu vejo. Amo minha avó, gente. Tô com ela todos os dias praticamente, cuido dela bastante. Mas é um estigma da época, né? E na minha época, na nossa época, fono era uma coisa muito pejorativa, por um motivo que ninguém conhecia, né? Esse processo, esse estigma chegou em você nessa época? Eu me lembro que quando eu esperava para poder entrar na sala, tinha algumas crianças e as mães no lado deles. E eu me lembro que elas conversavam com a minha mãe sobre como não queria que os filhos entrassem para a sala, que ele tinha tais problemas, que não sei o quê. Daquela forma bem capacitista, de uma forma. Sim, E minha mãe sempre conversava com elas, fazendo que elas entendam melhor sobre a situação, que aceitem. Me lembro de alguma coisa assim. A minha mãe sempre conversa com as pessoas sobre a surdez e tá, e outras coisas, pra poder que elas entendam melhor, porque ela sabe de como foi difícil para ela. Foi realmente uma. tudo bem. Não consigo me lembrar a palavra ou de como explicar sobre isso, mas foi isso mais ou menos. É uma coisa que só quem viveu entende, né? Uma Exatamente. coisa que as pessoas olham pra você como se você tivesse algum problema. Igual quando você tem experiência com autismo ou TDAH. As pessoas olham pra você como se fosse uma pessoa que não funciona corretamente, sendo que é um outro mundo. Só isso. Sim, A pessoa continua sendo a mesma, come, bebe, dorme, trabalha, pensa, brinca, chora, ri. E o meu processo da dislexia foi engraçado porque isso não chega a me atordoar muito hoje em dia, porque a minha dislexia é bem leve. Então quando eu vejo B, eu vejo um P. O meu nome não é muito problemático porque eu sempre escrevo. Mas às vezes eu tô lendo algumas coisas, aí fica assim, descalculia também. Eu olho o número, tanto que nosso grupo de estudo era aqui, agora, antes de fazer o podcast. Eu olhei o horário, era 11h02. Eu troquei, era 11h20. Meu Deus, passei o horário, meu Deus do céu. A pessoa, calma. Verdade, realmente tá trocado. Então o relógio digital que tava na moda na nossa época, inferno. Meu problema já é com o analógico. Esse é a diferença, que esse todo mundo tem problema, só que ninguém Ai, admite. que bom. Ninguém admite esse. Esse é a pessoa que quer Estou parecer aqui hoje chique. encorajando as pessoas, sabe, a admitirem seus problemas com relógio analógico. E não tem essa moda de ter relógio analógico que não tem número, né? Tem só os tracinhos, gente. Terrível. Não consigo. Não, eu tenho minhas limitações, eu conheço elas. Não dá. Quantas horas são? Olho, paro, penso, observo a pessoa, calculo, entendo, falo. Errado. Aí a pessoa olhando pro seu relógio fala: Não, é esse tá o horário. Ah, tá bom. Não, é porque acabou a bateria do meu, deve ser isso. É por isso que eu te informei a hora errada. Aí então Entendeu? mostra assim meio aqui, ó. É. Aqui, ó. Tá demais. Gente, e sobre essa questão, né, do estigma, é uma coisa que eu quero puxar um pouco desse assunto, que é sobre surdez e deficiência. Qual é a grande diferença para vocês nesse sentido? surdez e deficiência. Eu não sei muito sobre isso, porque foi algo que eu comecei a prestar atenção, a procurar mais sobre ano passado. Sim. Porque eu estava sentindo aquela falta da comunidade surda na minha vida, de Libras, de pessoas que entendessem o que eu estava sentindo. Porque eu estava me sentindo realmente muito solitária nessa situação. De falta de acessibilidade, de entendimento. Uhum. Então eu fui, procurei e eu percebi que alguns surdos têm problemas e sentem incomodade de serem chamados deficientes auditivos. Sim.
e outros que preferem serem chamados de surdos. Eu fui procurando mais sobre isso e eu passei a me chamar de surda. Porque desde pequena eu sempre me chamei, deficiente auditiva. Oi, meu nome é Helena, eu tenho deficiência auditiva, me desculpa você. Pode repetir de novo, por favor? Hoje não, hoje eu já digo assim, oi, eu sou surda, por favor, diga logo e repete. Porque eu realmente cheguei a um ponto da minha vida que eu não aguento mais ficar explicando a todo momento que eu sou surda. Eu digo apenas uma vez, e se aquela pessoa não lembrar, eu deixo ela de lado. Eu não quero mais nem saber. Porque se não vai me respeitar, eu não quero seguir. E isso acontece muito comigo na faculdade. Principalmente em trabalhos de grupo. Eu peço, Trabalho de gente, por grupo. favor, não manda áudio. O problema do surdo é esse daí. Fala, Helena. Fala, Helena. E teve uma vez que eu mandei assim, gente, por favor, não manda áudio, tá? E depois que eu mandei essa mensagem, vieram mais 3 áudios. Eu fiquei, gente, eu acabei de avisar. Eu tava tão empolgado em escrever, em perguntar o que que você gostaria de falar, o que que eu não poderia tocar, que eu tava tão empolgado, eu sou uma pessoa muito acelerada na hora de falar e eu falo muito baixo também. Então, assim, às vezes eu me embolo, às vezes eu penso uma palavra, falo outra no meio dela, é muito confuso. Aí eu fui mandar um áudio. No meio do áudio, eu parei assim, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo, cara? Aí eu parei assim e fiquei olhando pro telefone. Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu ia fazer? Eu não conheço a pessoa. Tô querendo ajudar a mostrar, vai soar como uma Mas pra te negligência. consolar, já tive diversos amigos surdos que já me mandaram áudio, tá? Fica tranquilo. É muito engraçado. Ai, peraí, por que você me mandou áudio? Pra você ouvir, ver logo a mensagem, me atender, tá tudo bem. Você não é o único. Ai, cara, e eu sou uma pessoa que eu esqueço de tudo. Eu hoje conversei durante a aula com um colega e eu tava falando altos papos sobre o grupo, sobre a psiquiatria, que é o nosso grupo, né? Em breve Larissa estará aqui falando sobre psicologia nacional. Larissa, eu sei que você está ouvindo a gente agora. É sua vez, hein? Prepara, coração, prepara. Então, e sobre nesse do grupo, conversando com ele, eu achei, qual o seu nome? Ele, cara, meu nome é Elias. Tu já me conhece há 2 peru. Olhando assim. Como que eu me conheço? Como eu te conheço? Não, cara, você me conhece. Eu já falei meu nome mais ou menos umas 7 vezes. Aí eu, tá. Eu acho que eu não sirvo. Acho que eu só aceito também em algum momento, sabe? Eu não. Minha memória não é. Não é meu forte. Uma coisa que você falou sobre a identidade do mundo surdo me chamou muita atenção numa leitura que eu fiz, que é da Gladys Farlon. Ela, por incrível que pareça, por esse nome chique, é uma brasileira com um nome chique. Ela é uma pessoa que está à frente ao tema da Libras no Brasil, da cultura surda em geral, não Libras, mas cultura surda. E ela propôs 7 identidades surdas. Vocês conhecem sobre isso? Não. Não, Muito rasamente. muito rasamente, né? É uma literatura muito específica, né? Provavelmente é um adendo, um conhecimento legal. Eu só não lembro o nome da obra que eu fiz a mancada de não pesquisar. As outras eu juro que eu tenho, mas elas eu tenho essas identidades. Identidade surda ou política, geralmente é quando, pelo que eu entendi, você precisa dizer que é surdo, porque senão a sociedade não reconhece você como uma pessoa comum, digamos assim, né? Você é surdo. A pessoa, tá, eu sou surdo, gente. A pessoa não, nem necessariamente se identifica como surdo, mas ela politicamente precisa desse status, né? Entre aspas, que vocês não veem, esqueci disso. Desse status de ser surda perante a lei. Até trouxe alguma coisa sobre legislação, não foi? Foi. Vai falar agora? Não, a gente pode entrar daqui a pouquinho. Só para encerrar essa parte aqui, eu já entro com a legislação. Identidade surda híbrida, né? Quando você identifica que é surdo ou um deficiente, você sofreu por um trauma ou alguma coisa que não foi congênita, né? Geneticamente falando. Surda flutuante, confesso que não lembro exatamente o que se trata, mas está aqui registrado surda flutuante.
Minha cabeça funciona bem. Eu vejo um surdo flutuante, eu imagino. Eu tô voando, é isso. Surdo embaçado, honestidade surda embaçada, quando ela não necessariamente se identifica como surdo, mas ela precisa passar por esse processo, que vem e rima bastante com a próxima, que é a surda de transição, e diáspora, e a última de intermediário. São identidades que ela propõe no livro, uma literatura super legal, super acessível. Erro meu não ter trago o título, né? E também, eu trouxe título aqui, né? Que é um texto bem comum quando se trata de estudos assim, nessa área da Libras, que é Audrey Gesser. Não sei se você conhece, né? Audrey Gesser, ele tem um livro chamado Libras. Que língua é essa? É uma abordagem muito legal que ele faz, que esses autores trabalham. Creio que não seja ele ou ela, são vários autores, né? E ele trata muito de um conceito geral antes de falar sobre Libras, que ele leva em consideração o ser humano que está ali. Então, assim, antes de você aprender Libras, você tem que entender que um ser humano existe ali. Isso aí vem um pouquinho da psicologia, será? Sem psicologia, né? A gente adora fazer isso aqui. E um livro que foi minha leitura didática com essa professora Maria José. Um beijo se você estiver ouvindo isso aí. Eu vou achar seu link, eu vou mandar isso para ti. Ângela Caramacho da Silva e o seu autor surdo, Armando Guimarães Nebre, chamado Ouvindo Silêncio. Você conhece também, né? É um livro roxinho que conta a história de Nebre, que é o Armando, que é uma pessoa que teve o serviço a vida inteira negado sobre assistência surda ou de deficiências, não tinha nenhum acesso. E ele, estudando, trabalhando, conseguiu todo o seu espaço com muita luta e vigor. Ele mostra isso de um modo escrito, a jornada dele. É super interessante, é super legal. E a professora que trabalhou com ele em campo de estudo, né, a Ângela Carrancho, ela consegue dar inserções na vida de cada parágrafo que ele escreve no livro. Interessante. Recomendo. Eu ia trazer pra ti. E Eu ia trazer pra ti. Mas eu preferi trazer outra coisa que eu vou mostrar no final. Deixei a ansiedade lá em cima. Trouxe outra coisa pra vocês. deixou curioso. Exatamente. Aí você foca no que eu trouxe e não na ansiedade do podcast. Substituição. Ela falou assim, não tá dando certo. Sou o segundo período, desculpa. Não domino as técnicas e práticas. Brincadeira, só trouxe uma lembrancinha pra vocês duas, né? Tem a ver com o que eu pedi ontem pra vocês no WhatsApp. Meu Deus, você me trouxe um humano. Te trouxe um mano pequenininho, tá na minha mochila. Coração. A pessoa de psicologia que eu pergunto no WhatsApp pra ela o seguinte: qual é o seu animal preferido? Ela, ser humano. O cérebro aumentando. Meu Deus! Ser humano, cara. Que maneiro. Você me mandou essa pergunta, eu fiquei, gente, por que que ele do nada tá perguntando isso? Eu respondi, né? Mas o que assim, foi bem estranho, do nada, perguntar. Faz parte do Pedro. O Pedro, assim. Eu sou assim, né? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu falo uma coisa e não digo porquê, eu só falo. Falei, tá. Não tem ninguém pra me defender aqui. Cadê o Marcelo? Marcelo me defende. Não, ele não defenderia, não. Marcelo me defenderia. É difícil a vida. E as bases da minha pesquisa vieram de Cardano, um grande filósofo do século XVI. Foi ele que começou a pensar essas ideias. Olha que coisa simples, a gente que estuda muita história, a gente vai vendo como as definições vão ganhando peso com o tempo, né? A definição dele de habilidades lógicas e cognitivas referentes a uma pessoa surda. Antes dessa ideia, dessa corrente, o surdo era uma pessoa que não existia. Era uma pessoa, uma vírgula na história. Com esse cara no século XVI, Um peso na história, né? Pra família, principalmente. com peso na história, né? Ainda mais da cultura, dependendo da cultura oriental, ocidental. Ainda na oriental era um pouco mais valorizada, né? Era uma coisa mais. Desde o Egito tem relatos da cultura surda, mas a parte lá da Grécia, eles eram bem
avançado de lado. Era pior do que mulher, sabe? Sim. Pior do que mulher estrangeira. E aí depois, vou deixar você tomar sua fala aí. Pode falar. Pode falar. Mais à frente, lá para a partir da Idade Média, eles começam a forçar um pouquinho, até mesmo essa parte da alfabetização, de maneira que as famílias, né, por exemplo, uma filha, um filho, não ficasse totalmente deserdado, porque o surdo, literalmente, é alguém sem voz, é um peso para a família. Antigamente, como se fosse uma pessoa deficiente, aquele peso, né, da palavra deficiente, algo com defeito, algo pejorativo. Então, eles forçam para que ele tivesse pelo menos uma alfabetização, para que pudesse pelo menos ter a herdade dele, não ficar ali à margem. Então, aí é muito interessante essa pauta que você está trazendo. Eu gosto muito de mitologia. Para quem já me conhece ou tem um pouco da área da psicologia, eu gosto muito de psicodrama por conta disso, né? Que lida muito com interação teatral. E eu adoro coisas relacionadas ao teatro, a personagens e coisas que você faz que dão vida a alguma coisa que não necessariamente existe, mas que está dentro da gente, né? É a própria expansão da nossa própria alma, da forma que a gente não é aquilo que a gente se propõe a ser, mas aquilo que a gente se propaga a ser. É assim que eu crio mais frases, gente. Foi profundo agora. Foi profundo? Tá bom, justo. Resumidamente, na cultura nórdica, a deficiência é tratada de uma forma muito diferente. Você tem o cego sendo a pessoa sábia, que doou um pouco da sua visão para um sentido. É uma coisa consciente, ele doa, não é uma consequência do destino. A pessoa surda, ela nunca pode ser surpreendida na mitologia nórdica, porque ela está disposta a observar até mesmo a alma das pessoas. Bem interessante. Né? Aí quando você trata com deuses nórdicos antigos, você vê Odin, que sacrificou o olho dele como sabedoria, Thor também. Mas o surdo, eu não lembro exatamente o nome do deus surdo. Acho que eu não lembro se era uma deusa ou uma deusa. Acho que eram dois, eram gêmeos. E eles eram a versão da visão direta da alma e a visão direta do corpo, né? Então eles tratavam como a nitidez do ser humano. Contra eles não havia como disfarçar, porque eles tinham a visão plena de tudo. Porque eles abdicaram a fala e a audição para isso. Os nórdicos são bem viscerais na mitologia, mas algumas coisas do Eda poético são muito boas. Muito boas. Eda é o livro base que eles fazem, como se fosse a Bíblia mitológica deles. Né? Vários contos compilados. Voltando sobre essa ideia do Cardano, sobre que só ali o surdo teve como habilidades cognitivas e lógicas, a evolução da Libras no mundo é bem marcante, né? Meu primeiro TCC era sobre acessibilidade de sites. Eram mais voltados para cegos, né? Mas isso me estendeu o pensamento para surdos quando você tinha videoaulas, onde você não tinha legenda obrigatória e você tinha uma pessoa falando horrores lá sem nenhum intérprete. Como faz? Na época da pandemia, que eu estava fazendo as aulas pelo Teams, eu tive várias dificuldades para poder participar das aulas. Eu estudava pelos slides, por fora, e anotações que a turma fazia nos comentários, e também de quem eu pedia por fora. Teve um professor já no fim da pandemia que conseguiu colocar as legendas automáticas, mas só que o problema é que as legendas automáticas, elas não são perfeitas. Nem passam longe disso. Não são perfeitas. Sempre tem um Pedro, um Manuel, um João que aparece do nada na legenda automática. É verdade. De vez em quando pode até aparecer alguns palavrões. Acontecem muito isso. Não E é muito Nossa, não é filtrado, chato. Não, não adiantou de nada. Principalmente na aula de anatomia. Realmente foi bem difícil. Entendo como Então, isso pode dar problema. eu tive que dar meu jeito para poder conseguir estudar. E é muito conteúdo anatomia, né? É muito nomezinho. Nossa, que coisa chata. Com certeza. E você tá aqui agora. Passou por aqui isso. agora, eu passei por isso, mas Olha isso, cara. não sei como. Eu não teria essa força de vontade. Eu desistiria fácil. Quando ela me falou que quando nós fazíamos a matéria de neuroanatomofisiologia, e ela me falou que ela era surda, eu falei, o quê? Como você tá... Calma aí, como você tá fazendo pra poder estar... Não, vejo as anotações, mas
calma aí, fala com a professora, precisa de alguma situação, mas ela foi muito bem. Sim, eu acho que até eu comentei lá, né, que dizendo que eu era surda, aí do nada você me mandou uma mensagem. E aí, como assim? Você é surda? Eu fiquei muito assim, gente, por que ela tá do nada me mandando uma mensagem perguntando se eu era surda? E eu fiquei muito feliz. Hoje eu estou muito feliz que você tenha me mandado a mensagem naquele dia, porque você até agora me ajudou demais aqui na faculdade. Ai, que Fico legal. muito feliz. Que legal. E é por isso que eu estou aqui hoje no podcast. Olha só. Creio que você deu uma boa finalização a esse assunto. Eu gosto disso porque eu tendo a melancolia. Eu sempre vou descendo cada vez mais o assunto. E aí você conseguiu arrematar lá em cima esse assunto, com muita esperança, amor e gratidão. Gostei disso, gostei disso. Vocês são pessoas boas para podcast, vocês são excelentes. Eu gosto disso. E sobre a legislação, né? Existem leis que visam proteger e auxiliar o conteúdo surdo, né? Isso é regido por lei. Você trouxe, né, algumas coisinhas. É que principalmente, eu até falei que seria muito interessante, né? Nós estamos falando que esse ano nós completamos 20 anos da Lei de Libras. Eu anotei 20 aqui porque eu não anos. lembro o número da lei. E olha que isso vai ser cobrado para você não gravar o número da lei. É 10.436 de 2002. E a importância do reconhecimento dessa lei é que ela nos assegura, até mesmo como ele falou, para serviços, né? Assegura também a garantia dos seus direitos, de você chegar aqui e exigir, olha só, eu sou surda, quero acessibilidade. Eu sou surda, eu preciso estar. Como é que a gente vai fazer para estar conseguindo entender? E foi uma das inquietações que eu trouxe aqui também. Falei assim, se eu queria trazer um amigo surdo, é porque é muito antiético você fingir ser surdo. Porque eu pensei muito em chegar aqui fazendo Libras, mas as pessoas já estavam acostumadas comigo, né? E aí eu convidava, falei assim, vai lá na faculdade para vocês buscarem saber sobre matrícula, buscar saber como é que é, porque eu queria saber como seria isso, porque é assegurado por lei. E aí essa lei que nos assegura isso, e também interessante dessa lei, é que quando nós vamos retomar lá na história dos surdos, né, a Helena estava falando aqui sobre o processo dela, foi um processo, né, totalmente diferente, e eu ouço ainda, tenho amigos meus, acho que mais ou menos da minha idade, 28, 27 anos, que passaram pelo processo dos pais prenderem os braços, né? Caramba, De recente. bater, para você não fazer nenhum tipo de gesto, de nada, pela obrigação da oralização. Gente do Eu céu. não sei se você não chegou a falar que realmente como foi, né? Se foi realmente angustiante. Eu imagino que sim, porque deve ser uma coisa um pouco maçante, né? Ali Sim. naquela sala. E aí essa lei também assegura isso, o uso da língua de sinais. Né? Isso é muito importante. Embora nem todos os surdos, como por exemplo a Helena está aprendendo agora, eu falo, cara, tira essa vergonha, bota de lado e manda ver, porque é muito bom, você vai pegar super rápido. E é muito importante para a inclusão, para o mercado de trabalho, para todos nós. Eu acredito que todos nós, até os ouvintes, porque essa língua é nossa, todos nós deveríamos saber realmente. E você falou no mercado de trabalho. É muito interessante você ter esse diferencial inclusivo, né? A gente também fala muito aqui sobre empreendedorismo, né? Sobre mercado de trabalho, gestão. A gente pretende falar um pouco mais sobre isso também. E Libras é um fator tão básico que era para ser, né? Nós temos sociedade bilíngue, português e Libras, gente. Isso não é vigorado com tanta veemência, né? Não é muito escasso. Por que a pessoa aprenderia isso? Pode aprender inglês, por exemplo. Gente, é uma língua nacional, nossa. É um sinal. É muito legal. E o tema que você inicia, aqui eu estava falando com ela sobre, eu não lembro como é que é mesmo, como ser um aquário no meio do. Obrigado. Eu queria muito falar sobre isso Retoma aí seu agora. tema, bonito. Ser surdo é estar em um aquário dentro de um oceano. Show de bola. Quando a gente fala sobre isso, né, e o desinteresse da nossa sociedade brasileira na língua dos sinais, é exatamente colocar os surdos dentro de um aquário no meio desse oceano. Porque são cidadãos brasileiros, são pessoas comuns, né? Esse negócio de falar, você não parece surdo. Surdo tem que parecer? Tem que parecer, Helena? Surdo tem que Com parecer? certeza que não tem que parecer. Eu sei disso, muitas pessoas falam disso pra mim, eu fico meio.
Não é bem assim, por favor, não fale isso. Exatamente. E teve uma vez um amigo que me perguntou o seguinte, falou assim, então é como se fosse um povo dentro de outro povo. Eu falei, não, é o nosso povo que está sendo excluído. Você E falou. justamente, e não precisa olhar assim para grande escala governamental, poxa, mas é coisa da educação e tal. Necessitaria também do nosso interesse. Então, despertar essa fogueirinha assim, poxa, eu vou aprender Libras, mas por quê? Aí eu falo um pouquinho do porquê que eu comecei a fazer Libras. Porque minha tia me chamou, só por isso. Eu escrevi essa frase porque eu comecei nesse ciclo dessa semana, enquanto eu estava um pouquinho de foco do trabalho, a estudar sobre esse tema para ter um pouco de embasamento para discutir com outras pessoas que entendem sobre isso, né? Então, eu fiquei pensando, cara, é um mundo dentro de outro mundo. Você tem, o mundo surdo existe, pessoas surdas interagem entre si, fazem uma comunidade, trabalham em prol da comunidade e você vê como se fosse um aquário, você vê aquela barreirinha de corais, aquela pedrinha bonitinha, uma água limpinha, mas esse aquário está no fundo do mar, dentro de um oceano, que é todo o resto. Como é que você vai excluir assim as pessoas, né? É uma indagação que eu queria trazer aqui. Não é minha visão, né? Eu não acho que isso seja verdade, porém observável, né? Bem Observável, observável isso. verdade. E é uma, de certa forma, uma crítica real, mesmo não sendo uma crítica de opinião. E na opinião de vocês, o que que a gente poderia melhorar nisso hoje em dia? Tanto no processo aqui de conhecimento na faculdade, não precisa ser voltado só para Libra, assim, um projeto de iniciação científica. Como é que a gente pode melhorar isso para a cultura surda? Ou como é que a gente pode melhorar isso como sociedade? Você deu um exemplo aqui de, não fale assim, não fale que eu não pareço uma pessoa surda, não é assim que é. É, você foi muito bem oralizada, né? Alguns outros exemplos você pode usar com a pessoa. Na opinião de vocês, foi claro essa questão? Como é que a gente pode melhorar isso? Não foi claro ou não? Não Não podemos foi melhorar. claro. Como é que, o que que a gente pode fazer para melhorar essa inclusão do mundo surdo, desse aquário com esse oceano? As únicas coisas que eu consigo pensar agora são legendas Legendas em vídeos, né, em coisas. e libras. Porque nem todo surdo também consegue ler. Nem todo surdo também consegue ler. Então, libras também é muito importante. Na TV, no cinema, no Interessante. teatro e em vários lugares. Que realmente, às vezes, você pode chegar a um evento e você olha, mas não tem nenhum intérprete. Eu já fui a muitos lugares, desde que quando eu comecei a me conscientizar mais sobre isso. Eu ia para eventos e não tinha intérprete. Mesmo que eu não saiba Libras, eu sei que aquilo é importante, porque você não sabe quantos surdos vão para aquele evento. Deveria ter mais. E sobre legendas e cinema, por exemplo, eu sofro muito com isso. Porque filmes legendados normalmente são apenas de noite. Eu não posso ir para o shopping de noite. E são poucas sessões legendadas. E eu quero assistir, mas só que eu desisto de ir porque não tem. Uhum. Eu reclamo muito sobre isso, sobre cinema, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ver filmes, cinema, sentar lá, comer uma pipoca, beber um refrigerante. Uhum. Mas só que a falta de sessão legendada não faz ser possível para que eu vá. Então, eu gostaria mais que tivesse, no meu caso, eu gostaria mais que tivesse essas sessões. Porque eu realmente quero, principalmente nas férias, eu quero. Não quero estudar hoje, eu quero ir assistir um filme bem quietinho no meu canto. E é só isso que eu consigo pensar. E a partir desse momento, os podcasts terão no YouTube uma imagem estática por enquanto, mas passando umas legendas. Sim. Eu mesmo vou editar, hein? Sem risco de aparecer o Pedro, o Matheus, o Manuel. Talvez eu bote um Sem Pedro risco de ali. aparecer os nomes, né? Os nomes Sim. Talvez eu estranhos. bote um Pedro ali. Só mesmo pra tu achar que é erro. É.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês foram adoráveis. Adorei aprender mais com vocês hoje. E a todos que estão aqui, obrigado. A frase que eu gosto de ressaltar, sempre no final do podcast, é ter esperança de que existem pessoas que querem mudança também. A mudança de inclusão, de pensar no próximo, de fazer o trabalho, de enaltecer as culturas e as diversidades que nós temos aqui. E de agora em diante, que estejamos juntos aí nessa jornada da faculdade. Até mais e bem-vindos mais uma vez.